Todos, é com muito gosto que estou aqui e que vou, na intervenção que me foi proposta, tentar refletir convosco sobre esta relação entre educação e sindicalismo docente. Vou abordar esta temática numa intervenção que tem dois andamentos. Um primeiro, que é um olhar sobre a realidade portuguesa, e depois, num segundo momento, um olhar muito mais curto sobre o contexto internacional, e é por isso que é nessa altura que eu vou projetar só apenas 4 ou 5 diapositivos, e para facilitar já está aqui este como folha de capa. Mas enfim, eu vou falar primeiro, como o Fadiga estava a dizer, sobre o que foi o crescimento do nosso sindicato, muito com base nas lutas que os professores travaram. Nesta intervenção vou recorrer a vários documentos, nomeadamente publicações do SPN e da FENPROF, que eu penso que estamos aqui numa jornadas sindicais, com dirigentes e delegados sindicais. São livros ou folhetos que é importante que conheçamos e que possamos usar no nosso trabalho também como dirigentes sindicais. E o primeiro documento a que quero fazer referência é justamente este desdobrável. Creio que foi em 2008 que o professor António Nóvoa, convidado a participar num seminário para comemorar um dos aniversários do SPN, nos trouxe um folheto da Federação Americana de Professores, a AFT, que é um dos grandes sindicatos americanos que eu só anos mais tarde viria a conhecer no âmbito internacional da educação, umas fotocópias em inglês que nós depois traduzimos e editamos neste desdobrável. Foi o sindicato que o editou, é este que está aqui. Este desdobrável foi depois, mais tarde, editado pela FENPROF e pelo Sindicato de Professores da Madeira. Contém um conjunto de transcrições de manuscritos e intervenções de John Dewey, conhecido filósofo e pedagogo norte-americano, considerado a principal referência da educação progressista na primeira metade do século XX. É um conjunto de textos publicado em 1928 pela AFT, de que ele era sócio fundador, e que tem como título "Porque é que os professores precisam de um sindicato?". Nas suas intervenções, Dewey explica porque se orgulha de ser membro de um sindicato de professores e cito: "uma organização de trabalho agressiva que represente todos os interesses que os professores têm em comum e que, ao representá-los, represente também a proteção das crianças e dos jovens nas escolas contra todos os interesses externos, económicos, políticos e outros, que usariam as escolas para os seus próprios fins e, com isso, reduziriam o corpo docente a uma condição de vassalagem intelectual". Entre outros aspectos, realça a ação dos sindicatos na defesa de salários que assegurem um nível de vida decente e o seu contributo histórico para melhorar a educação pública e introduzir os princípios e ideais da educação progressista nas escolas, assim como para elevar o nível moral, intelectual e social da profissão. Eu parto desta referência para sublinhar que, no passado como no presente, os sindicatos dos professores são organizações com uma dupla característica. São organizações reivindicativas de direitos laborais, evidentemente, são sindicatos, mas também são organizações proponentes de ideários, de valores e de projetos educacionais e profissionais. Daí que o SPN e a FENPROF defendam que tudo o que diz respeito à educação diz respeito aos professores e tudo o que diz respeito aos professores diz respeito aos seus sindicatos. Isto fica muito claro neste livro, editado pelo SPN, um livro que reúne 6 separatas da revista SPN Informação, produzidas a quando do 30º aniversário do nosso sindicato, e que aborda a história do movimento sindical docente e, década a década, as grandes bandeiras da luta sindical e o contexto político em que tiveram lugar. Para esta intervenção, escolhi deste livro 7, e depois refiro mais uma, portanto vou referir aqui 8 momentos altos da luta dos professores que nos dão um pouco esta ideia desta abrangência e da força do movimento sindical docente. Nós dizemos ali o movimento sindical docente uma força que conta
que é de resto um dos slogans do nosso sindicato, o SPN, eu acho que é isso que gostaria que ficasse claro. Faço uma ressalva. Escolhendo 8 momentos de luta, é evidente, e tive que o fazer por limitação de tempo, e já a propósito disso eu estou a ler a intervenção, porque também já me conheço, e portanto se não lesse, dispersava-me e não respeitava o tempo que me foi proposto, não quero fazer isso, e portanto, escolhendo 8 momentos de luta, é evidente que ficam de fora muitas lutas importantes que travamos, e, nomeadamente, ficam também de fora lutas específicas do ensino superior e investigação e do ensino particular e cooperativo. E eu quero fazer aqui esta ressalva, porque há colegas aqui que são destes setores, e, portanto, explicar que elas não são abordadas aqui por limitação de tempo, mas que são também lutas importantes, que serão abordadas noutros espaços de debate e de formação de quadros que queremos levar a cabo. Ora, o primeiro momento alto da luta dos professores, isto evidentemente é uma seleção minha, é a Lei de Base do Sistema Educativo de 1986. Apenas 3 anos após a sua criação, a FENPROF contribuiu para o debate sobre a Lei de Base do Sistema Educativo com uma proposta de lei com 179 artigos. Portanto, se alguém nos disser que os sindicatos servem para discutir salários, eu acho que este exemplo, eu refiro isto muitas vezes, uma organização que apresenta uma proposta de lei de base do sistema educativo, com a mesma extensão das propostas que os partidos apresentaram na altura, é uma proposta que abrange tudo, que tem a ver com a organização do sistema educativo, 179 artigos. A este respeito, vale a pena ler este outro livro, editado pela FENPROF, que se chama Posição dos Partidos Parlamentares perante a Lei de Base do Sistema Educativo, de Salvador Sampaio. Fazendo um balanço muito positivo do processo de construção da Lei de Bases, António Teodoro, à data secretário-geral da Federação, escreve no prefácio da obra de Salvador Sampaio, e cito: com esta aprovação, a Assembleia da República deu corpo a uma sentida aspiração de professores e outros técnicos de educação, de que a FENPROF foi o mais ativo e persistente porta-voz, que há muito insistiam na necessidade de uma lei de bases que impulsionasse e desse coerência às tão necessárias e inadiáveis reformas do sistema educativo português. O segundo momento, a luta pelo estatuto da carreira docente, da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, que, como foi já referido, era uma aspiração muito antiga dos professores, que, reparem, só conseguimos concretizar em 1990, 15 anos passados depois do 25 de Abril. O processo negocial decorreu de 1984 a 1989. Para trás ficou um vasto rol de greves, 13 só nos 2 anos anteriores à sua aprovação, inúmeras manifestações, concentrações, vigílias, plenários, encontros, debates, abaixo-assinados, iniciativas enquadradas numa campanha lançada em 1988 pela FENPROF, e que obteve assinalável êxito junto da opinião pública com o lema "Somos professores, damos rosto ao futuro". Fruto desta pressão contínua, foram possíveis importantes avanços nas sucessivas versões apresentadas pelo Ministério da Educação. A carreira única, que em muitos países europeus hoje ainda não existe, os educadores de infância e os professores do primeiro ciclo têm uma carreira menos valorizada que os outros professores. Portanto, uma carreira única, evoluções positivas na avaliação, a formação contínua como fator de valorização profissional, e na véspera da realização da greve avaliações finais e exames, finalmente a equiparação da carreira docente às carreiras técnica e técnica superior da função pública. Como lembrava o SPN Informação, o órgão do sindicato, em janeiro de 1990, e cito: os professores devem estar orgulhosos da sua ação, pois se o estatuto não é o que desejamos, também não é aquele que o meio e o governo nos quiseram impor. É à luz desta dialética que têm de ser analisadas as nossas vitórias e as nossas derrotas. Terceiro momento, luta contra a candidatura. Recorde-se que a prova de candidatura ao 8º escalão constituiu uma das principais razões porque a FENPROF não assinou um estatuto pelo qual tanto tinha lutado. Lembro que a candidatura consistia na defesa pública de um trabalho académico perante um júri, ficando o acesso aos escalões seguintes dependente da classificação nessa prova e ainda da existência de vagas.
Os sindicatos da FENPROF lançaram a palavra de ordem. A candidatura não se regulamenta, rejeita-se. E foram 6 anos de intensa luta. De tal forma, os professores souberam manter viva essa chama que, quando da queda do governo, um dos pretendentes a primeiro-ministro, António Guterres, se comprometeu a acabar com a candidatura caso ganhasse as eleições. Ganhou e a candidatura acabou. Não sem antes a FENPROF ter de exigir o cumprimento da promessa eleitoral com um abaixo-assinado que, em tempo recorde, recolheu mais de 30 mil assinaturas. Quarto momento, a luta contra a Lei de Bases da Educação, do tempo de Durão Barroso, Santana Lopes e David Justino. Em 2004, o PSD, com o apoio do CDS-PP, apresentou um projeto de Lei de Bases da Educação que, entre outras coisas, colocava em pé de igualdade o ensino público e o ensino privado, através de uma rede nacional de serviço público, de ofertas de educação e formação. Como se diz neste livro, a FENPROF tomou a dianteira do debate. Apresentou propostas, colegiu e divulgou todas as apresentadas no Parlamento, promoveu um amplo debate nas escolas junto dos professores, organizou os seus dirigentes para intervirem em todos os debates públicos promovidos pela Comissão de Educação da Assembleia da República. Embora a lei tenha sido aprovada na Assembleia, foi vetada pelo Presidente Jorge Sampaio. E como, entretanto, o Governo caiu, nada mais se soube da Lei de Bases da Educação, felizmente. Quinto momento, a luta contra o que ficou conhecido como o SED do ME no consulado de José Sócrates, Maria de Lourdes Rodrigues. Numa atitude permanente de hostilização da classe docente, o Governo avançou com a imposição de um novo estatuto de carreira, assente na divisão artificial entre professores titulares e simples professores, um novo modelo de avaliação de desempenho, de cariz competitivo e punitivo, e um novo regime de gestão para meter os professores na ordem. O novo SED seria publicado no dia 19 de janeiro de 2007, dia que os sindicatos viriam a decretar como dia de luto dos professores. Neste processo, os professores saíram por várias vezes maciçamente à rua. A primeira grande manifestação de descontentamento aconteceu em 8 de março de 2008, uma iniciativa que, curiosamente, partiu de um plenário do SPN realizado no Cinema Batalha. Já vimos ali umas imagens. A ministra teve o dom de unir o que até então sempre esteve desunido. Os sindicatos juntaram-se e 13 organizações deram uma conferência de imprensa conjunta, prometendo lutar por um estatuto da carreira docente respeitador da dignidade profissional. Ainda antes da aprovação do SED do ME, 25 mil professores encheram a Avenida da Liberdade em Lisboa. Foi no Dia do Professor, 5 de outubro, e foi considerada uma manifestação histórica. E depois da imposição do SED do ME, lutaram ainda mais. Saíram à rua como nunca o haviam feito. 100 mil da primeira vez, 120 mil na segunda. Depois fizeram 2 das maiores greves de sempre. A 3 de dezembro de 2008 e a 19 de janeiro de 2009, dia de luto dos professores. Com adesões acima dos 95%, pararam por completo as escolas. Finalmente, foram mais de 80 mil na terceira manifestação em maio de 2009. E se as sucessivas lutas não tiveram os resultados imediatos expectáveis, criaram o lastro necessário para que Isabel Alçada depurasse o SED da figura de professor titulares e dos aspectos mais negativos do modelo de avaliação. Sexto momento, a luta contra a austeridade e a reforma do Estado, de Passos e Portas. A resposta dos professores a um governo que fez do memorando da Troika o seu programa político e que procurou, através do designado ajustamento das contas públicas, fazer um ajuste de contas ideológico com a escola democrática e o pensamento pedagógico desenvolvido no pós-25 de Abril, merece também um destaque nesta reflexão. Com Nuno Crato como Ministro da Educação, assistimos a sucessivos cortes orçamentais, em triplicado aos estimados pelo memorando, ao aumento do número de alunos por turma, à redução da prática experimental das ciências e das tecnologias, à fusão ou eliminação de disciplinas, à multiplicação de mega-agrupamentos. Com isso, conseguiu níveis absurdos de desemprego docente.
Para o Governo, os professores eram uma despesa que era preciso reduzir a qualquer custo. Fundamental para a compreensão do quadro ideológico em que o Governo se moveu é o documento Um Estado Melhor. Na linha do reforço da liberdade de escolha das famílias, o Governo aposta no alargamento dos contratos de associação e, entre outras medidas, compromete-se a estudar o chamado cheque ensino. Respondendo a este ataque, a FENPROF avançou com uma caravana em defesa da escola pública que percorreu todos os distritos do país, com professores e alunos a mostrarem o que de melhor fazem nas suas escolas, a mostrarem que a escola pública é um fator de igualdade e um importante indicador da qualidade da democracia. Nesta campanha foram também recolhidos depoimentos de personalidades sobre a importância da escola pública e da profissão docente. E há um pequeno vídeo que eu vou mostrar no final da minha intervenção, que foi depois usado e legendado em inglês para ser integrado numa das campanhas da Internacional de Educação e que depois veremos no final sobre esta caravana em defesa da escola pública. Sétimo momento, marcha em defesa da escola pública no primeiro governo de António Costa. Em 2016, a FENPROF esteve no centro de uma importante mobilização de muitos setores da sociedade portuguesa em apoio à decisão do governo, a chamada geringonça, de reduzir o financiamento público das escolas privadas. Fazendo o contraponto com as manifestações organizadas pelos colégios, com t-shirts amarelas e caixões, não sei se lembram disso, para contestar os cortes nos contratos de associação, com o contributo decisivo da FENPROF, uma marcha sob o lema Unir Vozes em defesa da escola pública reuniu em Lisboa mais de 80 mil pessoas, uma coisa que nunca tínhamos conseguido fazer até esse momento. Oitavo momento e último, e este já não está no livro, tenho que terminar com a luta mais recente, que culminou com a maior manifestação de sempre no dia 11 de fevereiro de 2023, com cerca de 150 mil pessoas em Lisboa, exigindo a contagem de tempo de serviço, melhores condições de trabalho e respeito pela profissão docente. Uma manifestação promovida por uma plataforma sindical, mais uma vez na sequência do convite da FENPROF aos restantes sindicatos para unirem esforços e atuarem em conjunto. Esta demonstração de unidade e força colocou os problemas dos professores na agenda política e mediática, conseguindo o apoio da opinião pública. Várias sondagens na altura mostraram que a opinião pública apoiava os professores. E tal como tinha acontecido com a prova de candidatura, foi essa luta que criou condições para que na campanha eleitoral seguinte os partidos estivessem comprometidos a recuperar esse tempo, processo que está neste momento em curso. Em síntese, penso que desta curta revisitação do passado, mais e menos recente, se pode concluir que, e retirei 5 ideias. Primeiro, a história da educação e da profissão tem sido feita de avanços e recuos num movimento cíclico. Todos os avanços estiveram na base de processos de luta. Todos os avanços foram conquistados, nenhum nos foi oferecido. Segundo, ao contrário que por vezes é a percepção de muitos colegas, a luta vale sempre a pena. Não devemos desvalorizar o que conseguimos, mesmo em contextos políticos adversos, quando por vezes apenas nos resta resistir. Conseguir travar desenvolvimentos negativos também é um ganho. Quantos mais passos atrás conseguirmos travar, melhor estaremos quando voltarmos a ter condições para dar passos em frente. Terceiro, não basta estalar os dedos para que os resultados apareçam. É preciso uma luta organizada. As grandes lutas são alimentadas por muitas ações e mobilizações, umas mais conseguidas do que outras. A persistência é fundamental. É esse acreditar e não desistir perante as dificuldades que permite que, mesmo que anos mais tarde, se consigam os objetivos. 4. A convergência na ação com outras organizações sindicais tem funcionado como um fator de mobilização acrescida para os professores, embora nos traga alguns dissabores, como sabemos. Perante políticas regressivas em direitos laborais e sociais, nomeadamente ataque à escola pública, é fundamental construir alianças sociais mais amplas e desenvolver uma ação concertada. 5. As campanhas eleitorais são momentos privilegiados para obter compromissos por parte dos partidos políticos. O apoio da opinião pública é fundamental para forçar os políticos a virem ao encontro das nossas reivindicações. Os políticos querem ganhar eleições e, portanto, se a opinião pública estiver
Do nosso lado temos hipóteses, se não estiver, não são os professores que vão determinar o resultado. E por isso as questões que têm a ver com a comunicação são tão importantes para fazermos passar a nossa mensagem, que é uma das questões que vamos discutir depois nos grupos de trabalho. Bom, passo agora muito mais rapidamente à segunda parte, onde estendo a reflexão ao sindicalismo internacional. E aqui já está, não é? A Internacional da Educação, a organização que a FENPROF integra desde a sua fundação, em janeiro de 1993, é a maior federação sindical setorial mundial, representando atualmente mais de 32 milhões de trabalhadores da educação, em 178 países e territórios, e afirmando-se como a voz do setor da educação, junto da Unesco, ao OIT, ao CDE, o Banco Mundial e outros organismos internacionais. No mundo em que as políticas são cada vez mais decididas a nível supranacional, só podemos responder aos desafios que enfrentamos através de uma ação estratégica e coordenada a nível nacional, regional e mundial. Neste sentido, a IE tem desenvolvido um vasto leque de campanhas e atividades em torno de uma série de prioridades, entre as quais destaco 4. Proteger os sistemas públicos de ensino e os direitos dos profissionais da educação e dos estudantes. Promover o estatuto dos professores, investigadores e pessoal não docente. Enfrentar os ataques aos sindicatos da educação e aos seus membros. Lutar contra a erosão dos valores democráticos e sociais, promovendo os direitos humanos e a paz. Dou também 4 exemplos de avanços conseguidos graças à Internacional da Educação. Vamos ver se agora aparece aqui. O primeiro, o Dia Mundial dos Professores, comemora-se, se calhar alguns dos que estão na sala não sabem, apenas desde 1994. E porquê? Porque a Internacional da Educação foi criada em 1993. Portanto, no ano seguinte ao da criação da Internacional da Educação. Para as organizações promotoras do Dia Mundial de Professores, a Unesco, a Unicef, a OIT e a Internacional da Educação, este dia representa a oportunidade de celebrar a profissão de professor em todo o mundo, assim como de fazer um balanço dos avanços registados e do que ainda está por fazer. Cada ano tem um lema diferente. No último ano, o lema escolhido foi os professores de que precisamos para a educação que queremos, o imperativo de reverter a falta de professores. Um lema de enorme relevância para o nosso país. No âmbito da campanha da IE Students Before Profit, os alunos antes do lucro, a IE denunciou publicamente a expansão em África de escolas privadas chamadas de baixo custo, operadas por grandes empresas tecnológicas como a Pearson ou a Bridge, e conseguiu forçar o encerramento de muitas dessas escolas, nomeadamente no Uganda e no Quênia. Terceiro, a campanha mais recente, Go Public Fund Education, que nós traduzimos pela escola pública investir na educação. A Conceição é muito fotogénica, portanto, eu não preciso a escolher a fotografia dela. Uma campanha ainda em curso, esta é a última, que foi muito importante no trabalho que a IE realizou junto das Nações Unidas, integrando o painel de alto nível sobre a profissão docente, criado por António Guterres em resposta à alarmante falta de professores a nível mundial. Este painel elaborou 59 recomendações, instando a uma ação urgente dos governos para garantir que a profissão docente seja valorizada e respeitada. E vamos ainda ouvir falar muito nas recomendações deste painel de alto nível, até na reunião de corpos gerentes, o Mário tem falado nisso nesta última semana, vamos falar sobre isso. E este seria o 4º exemplo que eu tinha selecionado por ordem cronológica. Mas alterei a ordem porque queria terminar com um vídeo e, portanto, puxei para o último lugar algo que aconteceu antes, que foi graças à pressão da Internacional da Educação que um objetivo de desenvolvimento sustentável específico para a educação, o número 4, foi incluído na Agenda 2030, algo que não estava inicialmente previsto. Para esse efeito, a IE desenvolveu uma campanha muito impactante com o lema Unidos por uma Educação de Qualidade. Uma campanha alimentada pelos sindicatos da IE em todo o mundo, porque isto, de facto, era para conseguir que a ONU incluísse este objetivo. E foi no âmbito desses contributos que os vários sindicatos deram a esta campanha da Internacional de Educação
que nós fizemos dessa caravana em defesa da escola pública, de que eu falei há pouco. Temos horas e horas e horas de gravações, porque a campanha começou no Porto, acabou em Lisboa, mas passou por todos os distritos. Nós fizemos um pequeno vídeo que tem 3 minutos, que eu agora vos propunha que vissem, que tem, numa primeira parte, imagens dos alunos e dos professores que saíram à rua nas principais praças das cidades para mostrar o trabalho que faziam, e depois um conjunto de depoimentos de personalidades dizendo porque é que a escola pública é importante e porque é que a profissão de professor é fundamental à construção de um futuro melhor. Foi, do meu ponto de vista, das melhores iniciativas que a FENPROF alguma vez fez, e acho que devemos também fazer, quando fazemos essa avaliação, devemos depois usar essas iniciativas e desenvolvê-las noutros momentos, noutros contextos, porque há muita coisa que fazemos bem, e o Henrique às vezes diz isto, parece às vezes que estamos sempre a inventar a roda, e há tanta coisa que fizemos que podíamos ter presente em determinados momentos e dar desenvolvimento. Eu vou pedir ao Paulo, porque eu sei que para isso tem que passe então esse pequeno vídeo, e com isso termino a minha intervenção. São, creio que, 3 minutos, ou um pouco mais do que isso.